Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo em todas as partes do Brasil e do mundo. Meu nome é Ivana Vilela, presidente do Síndico Itamaraty. Estamos aqui para uma noite muito especial, com um convidado muito especial. Né, Gabi? Sim. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a Gabriela Perfeito, sou vice-presidente do Síndico Itamaraty e o nosso convidado hoje vai falar sobre um assunto que eu não sei se muita gente conhece, a verdade é essa, Ive, mas que é de importância impressionante. Quem não conhece tem que conhecer, tem que saber, tem que estar atualizado sobre esse tema. Estamos falando do presidente da Confederação dos Servidores Públicos Brasileiros, o presidente João Domingos. É uma honra recebê-lo aqui conosco. Vamos ter um papo assim muito descontraído e muito bom sobre esse tema que é tão importante, que é o marco regulatório. Conta pra gente o que é o marco regulatório. Bem, antes, seguindo o roteiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Como nós estamos falando para um sindicato literalmente mundial, de base mundial, em algum lugar é dia, lugar é noite, em algum Exatamente. lugar é de manhã. Bem, primeiro agradecer-lhes a oportunidade de falar sobre esse tema. É um tema tão pungente e ao mesmo tempo que é pouco difundido, como já foi identificado aqui, ele tem na mesma proporção, ele tem uma relevância ímpar e talvez eu me atrevo a dizer que é o maior projeto estratégico de que o movimento sindical de servidores públicos já traçou na sua história. Um marco regulatório em si mesmo, ele é a sistematização de normas de um certo tema. Por exemplo, o marco regulatório do saneamento, ele junta tudo que existe sobre saneamento na Constituição, nos estados, nos municípios, e sistematiza para harmonizar as normas. Trazendo aqui para o campo das relações de trabalho, nós estamos falando do marco regulatório das relações de trabalho no setor público, é mais fácil compreender explicando que os trabalhadores da iniciativa privada têm o seu marco regulatório, que é a velha e boa CLT de 1943. Antes da CLT era selva, era um ambiente literalmente anárquico por um lado e selvagem por outro. Então a CLT veio harmonizar o excesso de legislação, as legislações quase que pessoal de cada patrão, assim como suprir lacunas de falta de normas. Bom, então esse é desse assunto que nós estamos tratando. Só que aquele marco regulatório de 1943, já nos primeiros artigos, não sei se o artigo 2º, algo assim, já dizia: essa lei não se aplica aos servidores públicos. Pronto. Desde então, todas as legislações de âmbito geral que tratam desse tema excluem peremptoriamente os servidores públicos. Eu me lembro do PL 01 de 2003, já no primeiro governo Lula, que tratava mais ou menos de atualizar, de modernizar a CLT. E ele não se aplica a servidores públicos. Bem, isso fez com que algo inacreditável acontecesse. Quando a gente analisa, quando a gente percebe, é inacreditável, porque nós, servidores e servidores públicos, vocês sabem, nós somos uma das maiores categorias de trabalhadoras e trabalhadores do país, com quase 3 milhões de pessoas, e somos necessariamente uma das mais qualificadas em função da nossa forma de acesso ao nosso trabalho, que é o concurso público. E mesmo assim, essa grande categoria tão qualificada, essencial a qualquer cidadão nesse país, nós somos ao mesmo tempo talvez a mais importante nesse aspecto. Nós somos servidor da sociedade, mas somos o mais discriminado. A palavra é discriminado. Eu começo por dizer, por exemplo, que nós não temos sequer aquelas questões basilares, o que significa o princípio das relações de trabalho, que é a negociação coletiva. Sim. A negociação coletiva, ela está contida no bojo de um tripé de relações de trabalho no setor público,
que é consubstanciado na Convenção 151 da OIT. Uhum. E há 46 anos, quase meio século, o Brasil homologou essa convenção, em 1978. Somente 32 anos depois, em 2010, ela foi aprovada no Congresso Nacional. Passou a fazer parte do arcabouço jurídico brasileiro. Ainda em 2010, nós fomos, os servidores públicos e governo, fomos na OIT e registramos o Decreto-Lei número 2006-2010, que foi que aprovou no Congresso Nacional. Pois bem, pelas normas da OIT, a partir daquele registro, o país tem 1 ano para regulamentar. Isso foi em 2010. O ano comprido, né? E nós começamos, então, a pressionar por essa regulamentação. E em 2013, nós íamos fazer uma denúncia contra o Brasil por não estar cumprindo a regra. Uma obrigação internacional. A obrigação, exatamente. Sim. E lembrar que uma obrigação com a OIT é uma obrigação com a ONU. A ONU é um segmento. A OIT é um segmento da ONU, assim como a OMC, etc., a FAO, a OMS. etc. Uhum. Bem, ali, por essa pressão, era o governo da presidente Dilma, ela nos convenceu que estava próximo à regulamentação e, naquele ano, ela editou um decreto presidencial internalizando aquele decreto que foi registrado. Olha que coisa, que novela. Pois bem, só que aquilo ali foi um ato muito mais político, foi uma sinalização, do que efetivo. Por quê? E aí cabe uma pergunta. Muita gente não entende por que se foi homologado há 46 anos. Ela foi aprovada no Congresso em 2010. Foi internalizada em 2013. Por que tem que regulamentar? Tem que regulamentar porque nós estamos falando de uma convenção internacional e as convenções internacionais elas não são normas. Elas são diretrizes. Elas são princípios, são diretrizes que se aplicam a todos os países que aderirem àquela convenção. Exatamente. Mas elas têm que virarem normas para que sejam efetivamente aplicadas. Elas não são auto-aplicadas. Bem, com isso tudo, aí nós criamos a Câmara Bipartite, governo e servidores públicos, multiministerial, dirigida pelo Ministério do Trabalho. Fizemos um grande trabalho e construímos um consenso sobre o direito de greve, sobre negociação coletiva, acima de tudo, etc. Mas, em seguida, quando estava indo para o Congresso, veio o golpe de 2016. Pronto, aí zerou tudo. Mas ainda assim, e eu vou terminar esse capítulo da 151 aqui agora, ainda assim, nós conseguimos aprovar em 2000, terminou a aprovação em 2017, conseguimos aprovar um projeto de lei da negociação coletiva no setor público, para as 3 esferas administrativas e para os 3 poderes constitucionais. Um projeto de autoria do senador Anastasia, relatado pelo senador Paim, com um detalhe: foi aprovado por unanimidade no Senado, unanimidade na Câmara, e o presidente Michel Temer vetou in totum. Totalmente por pressão da Confederação. E chegou a voltar para o plenário? Não, voltou para o plenário e nós fomos trabalhar a derrubada do veto. Derrubamos o veto no Senado, mas não conseguimos derrubar na Câmara. Perdemos por 18 votos. E aqui ficava uma crítica terrível. Até hoje eu sou ressentido. Nós perdemos por 18 votos e 22 deputados do nosso campo, o campo progressista, estavam no Congresso e não foram votar. Bem, veja então que confusão. Nós estamos falando só do basilar. A Convenção 151 ela é um tripé. Forma de organização sindical, direito de greve e negociação coletiva. Pronto. Nem isso nós temos. Mas agora, para encurtar essa primeira parte, eu quero dizer que, ao detectar que nós não tínhamos esse direito basilar das relações de trabalho, nós fomos comparar nossas relações de trabalho com o setor privado e descobrimos que nós não temos quase nada. Nós somos a única categoria com essa qualificação, com essa quantidade, que nós não temos. Por exemplo, nós não temos uma legislação universal
de segurança e de saúde no trabalho. Sim. Nós não temos e no caso do setor público é muito necessário, nós não temos uma legislação que trata da violência e dos assédios de todas as formas no trabalho, e isso aí, cabe aqui um parênteses, o Síndico de Itamaraty está fazendo história. Nós estamos vivendo hoje, nesse exato momento, vivendo um momento auspicioso em que o Síndico de Itamaraty puxa, por exemplo, a discussão e o debate sobre a Convenção 190 da OIT. Sobre o assédio. Exatamente. Nós não temos, por exemplo, o Sistema S. Nós somos a única categoria de trabalhadores no país que não temos um sistema de qualificação e de proteção social, o famoso Sistema S, em que pese nós temos o financiamento destinado a isso, que é o PASEP. O PASEP é uma fortuna enorme. O último relato que eu tive do CODEFAT eram 15 bilhões por ano, e que são aplicados, inclusive, até no Sistema S do setor privado, porque nós não temos o nosso. Sim. E por aí vai. Nós não temos, por exemplo, presidente Ivana, uma legislação, e esse é gravíssimo também, que contemple a atualidade irreversível da automação, do uso da inteligência artificial no setor público. Isso é gravíssimo. Foi aprovado há 2 semanas atrás uma legislação que trata de uso de inteligência artificial, mas em termos genéricos e, sobretudo, é uma legislação que está vindo sob a ótica das Big Techs. Isso é gravíssimo. Nós estamos vendo no Brasil agora Big Techs querendo comandar o país, querendo censurar nossas autoridades. Agora pensa nisso aplicado ao setor público. Enfim, marco regulatório é isso. Nós precisamos harmonizar, e aqui vem um detalhe escandaloso, mais de 100 mil normas vigentes que interferem de uma forma ou de outra nas relações de trabalho. Se você considerar da Constituição Federal ao decreto do prefeito, mais de 100 mil normas. Por outro lado, temos uma lacuna, um vácuo enorme de normas tratando, por exemplo, desses assuntos tão importantes. Mesmo, me desculpem ser tão longo nessa primeira parte, mas a gente tem que ser um pouco didático. Sim. Para que nossos milhares de ouvintes entendam a gravidade, a importância e a urgência de tratarmos desse assunto. Exatamente. Eu vou reforçar para todos, inclusive, que estão nos vendo, nos ouvindo, que o marco regulatório, o presidente João já falou, mas eu vou reforçar, não é só para a esfera federal, né? É para a esfera federal, estadual e municipal, porque nós temos muitos servidores que estão na base, vamos dizer assim, nos municípios. Lembrando que os médicos, professores da rede pública, tudo isso no âmbito municipal é uma grande força de trabalho, e também nas 3 esferas de poder. Não é só o poder federal, não é só o poder executivo, mas é a administração direta, indireta e também a fundacional. Autárquica. Exatamente. Olha, foi muito importante essa sua observação, porque quase todo mundo vê o serviço público brasileiro pela ótica do serviço público federal. Especialmente aqui em Brasília. E quando se trata, por exemplo, dessas questões, vou pegar a negociação coletiva, que é o termo mais fácil. Todo mundo olha pela ótica do serviço público federal e a preocupação do serviço público federal, esquecendo-se que aqui é onde o ambiente é mais civilizado. Sim. Esse governo agora reimplantou, por exemplo, a Mesa Nacional de Negociação Permanente, onde o Síndico de Itamaraty é titular, e esquece que a selvageria está nos estados e municípios. Por isso que eu chamo que o marco regulatório de uma espécie de piso civilizatório das relações de trabalho no país. Foi muito bem lembrado. Pois é. Eu achei interessante também o comentário que o senhor tinha feito sobre a CLT, que quando foi criada, ela pôs um fim na selvageria, e nós vivemos na selvageria. Exato. Nós vivemos constantemente na selvageria, e assim, uma luta bastante inglória, porque toda vez que vamos negociar questões, seja de salário, seja de condições de trabalho, tudo é muito difícil, porque não tem uma regulamentação. E a gente fica ao bel prazer de quem está no comando do país, falando pelos servidores federais, né? Então, assim, se nós temos um governo que quer colocar uma granada no bolso do servidor, você não tem um instrumento, você não tem uma legislação que
proteja o servidor de ingerências e de, vamos dizer assim, malefícios. Ingerência eu chamaria de insanidade. Né? Porque nós passamos por um período que não era só má gestão, má gerência, foi um período insano. Dirigindo justamente, exatamente. E isso, imagino que isso numa esfera municipal, por exemplo, imagina a dificuldade que é você convencer um prefeito que muitas vezes não tem a menor vocação para gestor, porque a gente tem que ver que tem prefeitos maravilhosos, mas tem prefeitos que não têm vocação para serem gestores, e para convencê-lo de que ele tem que sentar numa mesa para negociar, por exemplo, remuneração do professor, remuneração dos enfermeiros, remuneração, enfim, da guarda municipal, né? Eu acho que eu sou uma entusiasta do marco regulatório. Eu te dou um exemplo. Vocês, a carreira de vocês, a característica do trabalho de vocês, as relações exteriores, sem nenhum conteúdo pejorativo, vocês pertencem à elite do serviço público, necessariamente. Sim. Necessariamente. Sim. E aqui, mesmo aqui, como em outras carreiras que pertencem a esse grupo que nós, repito, sem nenhum termo pejorativo, são a elite do serviço público federal, sofrem, por exemplo, assédios e sofrem práticas antissindicais. Mas só para rebuscar o que você falou, imagina o que é lá no município, lá nos rincões, esse tema, tudo isso é que faz essa urgência. Quem conhece o que é a questão de prática antissindical e de assédios, porque às vezes a gente fala só do assédio moral, são assédios de todas as formas. De todas as formas. Assédio econômico, assédio político, assédio de todas as formas. Ele é grave, ele é gravíssimo, ele é criminoso nos estados e municípios, daí a necessidade desse piso que representa o marco regulatório. Exatamente. E assim, o texto do marco regulatório é muito interessante porque a gente consegue enxergar nele que cada passo foi pensado. O máximo de temas que impactam na vida do servidor público estão abarcados por esse marco regulatório. Desde as questões de negociações coletivas, o próprio direito de greve, que até hoje o servidor não tem regulamentado, passando por saúde e segurança do trabalho. No nosso episódio anterior, a gente esteve com um auditor do trabalho, representante do Senat, e ele comentando, um comentário que ele fez foi justamente, por exemplo, o serviço público não tem CIPA. E aqui, eu achei interessantíssimo. Colocou CIPA aqui. Falei, é isso. Explica o que é CIPA, Ivana. Ah, é verdade. Olha, isso é tão alheio para nós que a maioria dos servidores públicos não sabe o que é CIPA. É verdade. A CIPA, eu não sei se é comissão ou comissão, né? É uma comissão que ela verifica as condições de trabalho mesmo, de segurança. Ou seja, é a fiscalização do trabalho do servidor público. Exatamente. Se usa o ambiente de trabalho. Acidentes, né? Exatamente. Prevenir acidente, verificar se as condições são saudáveis, salutares, porque a gente sabe quantos servidores trabalham em ambientes insalubres, né? E a gente não tem isso. Insalubres e perigosos. Perigosos. E a CIPA, no setor privado, ela já existe, obviamente. São esses absurdos que eu digo que quando a gente vai olhar, são coisas inacreditáveis. E eu não entendo o porquê. O porquê que os gestores públicos não compreendem a necessidade de normatizar as relações de trabalho. Sim. O setor público, normalmente é um dos setores que mais faz greve, historicamente. Atualmente nem tanto, mas eu vou pegar um dado do DIEESE de 2014, eu lembro bem que era no governo Dilma ainda, em que o setor público fez 3 vezes mais greves que o setor privado, mesmo considerando a proporção do número de trabalhadores. E 82% das greves foi para abrir negociação. Olha, gente, isso é absurdo. Ou seja, não é que estava querendo simplesmente sentar e conversar.
E aí os gestores não querem, por exemplo, regulamentar a negociação coletiva, sendo que a partir da negociação coletiva você supera a maioria dos conflitos. E, aliás, a negociação coletiva, a alma, o espírito dela é a superação de conflitos, através do processo negocial. Então, se você harmoniza as relações de trabalho, você ganha em produtividade no serviço público, mas, acima de tudo, o usuário do serviço público, que precisa ser o nosso principal foco, o usuário do serviço público, ele vai ter mais serviço público, ele vai ter serviço público de melhor qualidade, vai ter serviço público proporcional à carga tributária que ele paga. Exatamente. Então, esse é o tipo de projeto, inclusive, que eu defendo, que ele não pode ser um projeto meramente corporativo de servidores públicos. Perfeito. Ele tem que ser um projeto de Estado, e ele é de Estado, mas, sobretudo, ele tem que ser um projeto de interesse do usuário do serviço público. Essa, por sinal, é uma grande estratégia que nós teremos agora de levar, vamos aproveitar agora esse ano de 2024, nós estamos fazendo um roteiro, fizemos uma cartilha inclusive ilustrada com cartoons, etc. E vamos fazer um roteiro para cada candidato a vereador, cada candidato a prefeito, falando do marco regulatório, primeiro para ele entender a importância, o segundo para a gente saber qual é o tratamento que aquele candidato, se eleito, vai dar ao setor público, ao serviço público. Nós estamos, inclusive, Beth, fazendo uma defesa subreptícia de nossos interesses corporativos. Ao defender o serviço público, ao defender o usuário público, dentro dessa ótica de mais serviço melhor e serviço mais justo do ponto de vista fiscal, isso só pode ser realizado por servidores bem treinados, bem motivados, bem remunerados, segurança no trabalho. Enfim, que tenha melhores condições de vida e de trabalho. Exatamente. Presidente João, em que pé que está a proposta, a nova proposta? Porque temos uma nova proposta de marco regulatório, né? Que foi, inclusive, foi o ano passado, não foi? Que a CSPB fez uma nova versão do projeto. Não, fechou Isso. o projeto de marco regulatório. Fechou o projeto, lá exato. no Congresso, inclusive, né? Foi no Congresso Extraordinário, exclusivamente para decidir esse tema, que esse Congresso Extraordinário foi precedido, vocês se lembram, de vários seminários temáticos pelo Brasil afora. Sim. Nós reunimos o mundo jurídico, a presença até do então ministro da Justiça, para tratar das implicações jurídicas, e esse é um problema muito sério, os embaraços, as dificuldades que nós temos no campo jurídico e legislativo para harmonizar uma legislação federal que alcance estados e municípios sem ferir os princípios do Pacto Federativo. Inclusive tem alguns aspectos, eu sei até com um aspecto que chamou até a especial atenção da Ivana, que foi a questão, eu nem me lembro qual foi aí, que explica bem essa necessidade. Exatamente, a parte da rede integrada de prevenção, atendimento e acolhimento, que no texto está escrito, a autoridade competente poderá criar uma estrutura interna. E aí eu perguntei ao presidente, por que poderá e não deverá? Isso, e por isso é que eu estou dizendo que esse foi um projeto que ele sofreu muito, de uma equipe multidisciplinar de assessoria muito grande e muitos debates institucionais para ver os aspectos jurídicos, aspectos legislativos, para superar. E esse projeto é um projeto vivo. Ele está assim hoje, e até é bom porque eu anuncio daqui a pouco uma grande novidade, mas ele está assim porque nós estamos querendo superar essas dificuldades para que ele não sofra algum tipo de vício de iniciativa quando chegar ao Congresso Nacional, como, por exemplo, de invasão ao Pacto Federativo. Então, para isso, nós vamos esse projeto, necessariamente, como eu disse, ele está vivo, sofrendo sugestões, sofrendo adições, sofrendo supressões, mas ele vai se finalizar no Congresso Nacional, onde, se tiver oportunidade, eu gostaria de depois dizer em que ponto ele está. Com certeza, eu ia justamente perguntar como estamos na tramitação desse projeto.
em que pé está a tramitação Se dele? aqui a gente pode falar, podemos falar? Podemos falar sobre isso? Assim, porque eu sei que existem vários passos. O primeiro, obviamente, foi a construção do texto, que certamente demandou muito trabalho de equipe, de grupos diversos, e porque abarca muitos temas, mas agora tem todo um processo, e é interessantíssima essa expressão que o senhor usou de o projeto é um projeto vivo, ou seja, não é um projeto fechado que não tem possibilidade de alterações. Ele vai ser alterado na medida que for necessário para que ele tramite de uma forma mais fluida, né? Por onde tem que tramitar. Bem, a construção desse projeto, de onde ele nasceu, que ele nasceu de uma utopia. Por que utopia, hein? Porque é algo que há 46 anos não se consegue, virou utopia. Virou utopia. Mas tá, vamos fazer essa utopia. É um sonho coletivo. Exatamente. Então, ele passou por várias fases. A fase da construção propriamente dita, junto ao movimento sindical como um todo, etc. Em seguida, após o Congresso Extraordinário, que foi em agosto de 2022, fechamos esse esboço, ainda é um esboço. Aí nós passamos para outras fases, a fase de interlocução política. Nós já começamos no governo de transição. Eu discuti muito, naquela época eram dois grupos que discutiam esse tema, era o grupo de trabalho, que era coordenado pelo Clemente Gans Lúcio, e o grupo planejamento, que era coordenado pela hoje ministra da gestão, Esther Duick. Desde ali nós estávamos. Depois veio o governo, e só no primeiro ano de governo, nós conversamos com 18 ministros, não foi apenas com os ministérios já estavam envolvidos com suas equipes. Sim. Ministros de todos, não importava a função específica do Ministério. Eu me lembro bem que quando nós fomos falar com o ministro da Pesca, ele nos disse assim, mas eu sou o ministro da Pesca, o que eu tenho a ver com isso aqui? A pessoa tem tudo a ver. Primeiro, o senhor é governo. Segundo, todos os trabalhadores aqui desse ministério estão diretamente envolvidos, impactados aqui, etc, etc. E, sobretudo, nós precisamos do seu prestígio político, aquela coisa toda. Até hoje, nós já falamos com 21 ministros. Então, essa foi a fase da interlocução. Uhum. Foi tão bem recebido, para resumir, que, pela primeira vez na história, o setor público, formalmente, foi convidado para participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República. Eu sou membro desse Conselho da Presidência, em função do impacto que teve o marco regulatório nas pessoas. Todo mundo consegue entender a importância dele. Perfeito. Já dentro do Conselhão, ali nós já apresentamos um grupo de trabalho específico. Oriundo desse trabalho nosso é que foi criada a Câmara Técnica de Transformação do Estado, onde, com a demanda mais ampla, né, a demanda da reforma do Estado, né, até para ser um contraponto à PEC 32, mas esse é um assunto que dá outro programa. Dá outro podcast. Então, ele já está tramitando, ele já foi aceito pela Câmara Técnica de Transformação do Estado como documento referência para as relações de trabalho, porque para além do grupo de regulamentação da Convenção 51, onde a Ivana é titular, para além, isso é uma parte, ele é um módulo do marco regulatório. Exatamente. Todos os outros, ele é um capítulozinho. Então ele já vai ser o documento de referência, mas agora o grande momento que nós estamos vivendo é que nós fizemos, há umas 2 semanas atrás, o Sindicato Itamaraty prestigiou o evento. Nós fizemos uma reunião com a Frente Parlamentar Servir Brasil. Exato. É uma frente parlamentar mista que tem, hoje me parece que 250 e poucos deputadas, deputados, senadoras e senadores. Ou seja, é uma força muito grande. E aquela frente parlamentar, ela, pelo seu presidente, o deputado André Figueiredo, manifestou tal compreensão do projeto que quer que o marco regulatório seja a pauta principal daquela frente parlamentar. Excelente. Nas 2 casas. Parabéns! Para nós. Mais que isso, nessa mesma reunião estava presente
o deputado Valdemar Oliveira, que é o Sim. presidente da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Ele ficou de tal forma entusiasmado, e vocês estavam presentes, que ele se ofereceu, se for o caso, para ser o relator do projeto, né? Foi. Então Maravilhoso. nós estamos num momento muito pungente. Agora, acho que agora pegou tração. Né? Exatamente. Agora é empolgar. Agora é empolgar, mobilizar, é fazer o nosso dever de casa, Exato. porque o nosso problema não é finalizar esse projeto e ele ser encaminhado pelo governo. Nosso programa chama-se Congresso Nacional. Sim. Definitivamente. Nós, o movimento social como um todo, mas o movimento sindical em particular, nós temos uma correlação de força ridícula no Congresso Nacional. Sim. A menor de todos os tempos, no momento que nós mais precisamos. Porque nós estamos num momento de redemocratização do país, nós estamos num momento onde a grande luta é a luta pelo modelo de Estado, pelo papel de Estado, pela função de Estado, e no momento desse nós estamos num desequilíbrio tão grande. Então, o grande desafio desse projeto é no Congresso Nacional. Sim. Nós vamos para essa fase agora, com base numa frente parlamentar, alcançar aqueles parlamentares que ainda não compreenderam, ou por não conhecer, ou talvez Porque não quiseram. talvez por isso, talvez por ser contra mesmo. Nosso trabalho é levar a esses deputados, a essas deputadas, senadoras e senadores, a convicção de que esse projeto é fundamental para pacificar e, sobretudo, para melhorar, do ponto de vista da qualidade e da quantidade, o serviço público brasileiro. Exatamente. Não, presidente, se o senhor disser, olha, se a gente fizer esse marco, 83% das greves do serviço público não acontecerão mais. Eu acho que já é um motivo para não ter, É um estímulo não ter ninguém contra. extremamente grande. Porque Aliás, essa é uma informação. aliás, nós estamos usando muito isso. Mas tem que usar, porque primeiro é a que realidade. Primeiro Exato. que é verdade. Depois, porque é um argumento fácil de convencer. O cara pode ser contra a gente, mas ele é mais contra a greve. Ele é mais contra a greve. Você não é greve? Então, Exatamente. quer greve, vamos aprovar o marco. Exatamente. Aprova o marco regulatório, as coisas vão estar bem determinadas lá, as pessoas vão ter regras para cumprir, e aí sim, aí é diferente. Aí você está na mesa de negociação, por exemplo, para discutir todas as questões que afetam aos servidores públicos, é diferente você fazer uma greve primeiro, para poder achar, encontrar a possibilidade de discutir, e depois ir discutir e entrar em greve de novo para conseguir o resultado. Isso faz a gente lembrar de uma coisa: a greve no setor público, ela tem na prática, ela é inversa à lógica da greve. A greve, ela só acontece se frustrado o processo negocial. Aqui a gente inverte, faz greve para negociar. Para negociar. Então, pronto, olha, se você, parlamentar, que ainda não se convenceu da necessidade da gente ter, ouça esses números, entendeu? Para poder Exatamente. se conscientizar que o que nós queremos é evitar a greve. Não é? Porque eu acho que é isso. O movimento Greve não é divertido. Não é para ninguém. Não. Para ninguém. Eu falo que deve ser igual o processo correcional também, que é PAD. PAD nunca é bom. Exatamente. Nunca é bom. Nunca é bom para ninguém. Para quem está Exatamente. fazendo, para quem está sofrendo, para quem está defendendo. É horrível. Sempre horrível. E assim, defeitos, todo trabalhador, todo ser humano, obviamente, mas todo trabalhador tem, o servidor público também tem defeitos, óbvio claro. que tem. Tem os bons, tem os ruins, tem os mais ou menos, e assim vai. Agora, não existe Estado sem o servidor público. Eu costumo dizer o seguinte, considerando isso que você falou, é muito importante. Eu sempre às vezes uso uma frase de efeito. É que é o servidor público quem materializa a ação do Estado, ponto. Isso quer dizer que o Estado, sem a ação do servidor público, ele é pouco mais do que uma abstração jurídica. É esse prédio aqui, Exatamente. essa mesa, com alguns livros escritos, Perfeito. inertes, sem ação, sem efetividade. Então, sem a materialização da ação do Estado através do servidor público, o Estado não faz o menor sentido. Exatamente. Ai, essa frase ficou linda. Ficou mesmo. Eu vou mudar um pouquinho, só um pouquinho, para pensar no... Presidente João Domingos sabe, nós vamos fazer no dia 14 de maio,
A gente 13 e 14. 13 e 14, porque a abertura é no dia 13 e a sessão, enfim, o evento em si, né, as palestras, os painéis serão no dia 14 de maio. A gente sempre grava o podcast antes, então quando ainda está no futuro, mas certamente quando for ao ar estará acontecendo, né, o nosso congresso. Então eu queria trazer um pouquinho o assunto para essa pauta que é o assédio e a discriminação no serviço público. Presidente João, qual que o senhor acha que é o papel do marco regulatório na prevenção do assédio no serviço público? Bem, primeiro é buscar normas claras para primeiro definir o que é assédio, e vamos anexar os assédios aí às práticas antissindicais, que são muito conexas. Definir, mas não apenas em algum ponto, por exemplo, a questão do assédio moral, em alguns pontos até internacionalmente, até que estão definidos o que configura essas práticas. Qual que é a questão? Nós não temos nenhum sistema de correção, de punição. Então, aqui no marco regulatório, nós estamos definindo isso aí como ato infracionário, e como todo ato infracionário tem que corresponder a um ato de punição. Apuração e punição. De apuração e punição. Então, tem primeiro... Mas também ele tem a grande qualidade de trazer esse assunto à discussão. Sim. Porque hoje a questão do assédio, sobretudo, do assédio moral, ela é muito grave porque ela não é conhecida, ela não é definida. Então muita gente é assediada e muita gente assedia sem saber o que está fazendo ou o que está sofrendo. Verdade. Então, um dos papéis nossos não é apenas regulamentar, não é apenas criar normas que os definam, mas campanhas de esclarecimento. Exato. Isso vem com o debate. Trazendo, por exemplo, a visão internacional, porque aqui no Brasil nós estamos tão atrasados assim, em alguns países, Sim. inclusive do nosso continente aqui, países como Chile, como Argentina, essa questão já está bem mais avançada. Então, trazendo essa visão, a prática internacional, não apenas do ponto de vista normativo, mas sobretudo do ponto de vista de integração das pessoas ao tema, acho que esse é um grande papel do marco regulatório nesse tema. Mas eu tenho uma pretensão ainda maior. Hoje o mundo, desde os anos 1970, o mundo, com o consenso de Washington, o mundo se tornou global. Sim. Com a evolução da tecnologia, etc., ele se tornou global e funcionando em tempo real. Hoje ela é global, funciona em tempo real e de forma virtual. Nós estamos aqui falando com... Hoje essa realidade é tão grande que nós ficamos assistindo ao vivo e a cores no momento exato que está acontecendo um bombardeio lá em Israel, por exemplo. Então, isso aí, quando trazido por exemplo, para o campo das relações humanas em primeiro lugar, relações de trabalho em segundo lugar, tem algo que acontece aí que me intriga muito. Essa realidade desse novo mundo, ela acontece muito no mundo corporativo, das grandes corporações internacionais de negócios. Ela acontece muito no mundo dos governos, que se organizam muito mais por blocos geopolíticos e econômicos, né? O bloco europeu, o asiático, o norte-americano, etc., do Cone Sul, por exemplo. Mas não acontece no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, enquanto nós estamos nessa realidade global, virtual, no mundo do trabalho as nossas inter-relações ainda estão num tempo analógico. E hoje nós não temos condições de conviver com essa dicotomia, de que tudo funciona, os negócios e os governos funcionam integrados a uma realidade global. Até porque as demandas são globais. São globais. Eu costumo dizer assim, eu adoro a cidade de Quixadá. Você quer resolver o problema de Quixadá? Não vai procurar a origem nem a solução lá. Porque a origem desse problema ele veio de imposições internacionais, globais, etc, etc. Então, essa pretensão nossa, que a partir desse tema, que é tão universal, tão presente, tão moderno,
não tem um evento internacional, quer seja da OIT, quer seja da ISP, que é a Internacional do Serviço Público, quer seja dos segmentos internacionais que organizam o movimento sindical no serviço público, trata desse assunto. Mas a gente trata isoladamente, país por país, e às vezes aqui no Brasil, mesmo que no Brasil você trata esfera por esfera, sindicato por sindicato. Verdade. Então, tem um desafio muito bacana para nós. E esse evento do Sindi Itamaraty, eu quero tê-lo como pontapé inicial. E literalmente, eu não gosto muito da palavra apenas globalizar, eu gosto da palavra mundializar. Eu acho ela mais socialista. É que é de todo mundo, literalmente, né? Não é de todo o globo, é de todo mundo. É exatamente, de todo mundo. Então, começar essa interlocução, essa mundialização da harmonização das legislações laborais a partir desse tema. Então, esse tema ele é estratégico, por quê? Porque ele é mobilizador e é literalmente talvez o mais universal do momento. Sim. Ele é mais universal, mais presente nas discussões do que negociação coletiva. Esse é o tema do momento. Então, daí a inteligência estratégica, que não é nenhuma novidade em vocês, e mais nós sempre nos rendermos em congratulações ao Sindi Itamaraty e à sua direção por propiciar esse momento que, no começo eu não tinha pensado assim, mas hoje a repercussão é tanta. No curso das mobilizações, eu pude dar uma modesta contribuição para... Modesta não, presidente. Foi imprescindível. Com as entidades internacionais. Depois de fechadas as participações internacionais, veio a OIT, através da ACTRAB, que é um setor especializado, pedindo para participar. Para participar, exato. E pedindo para participar as próprias despesas, inclusive, que é interessar no debate. Então, isso me entusiasmou muito, me chamou muita atenção. Então, nós estamos de parabéns a partir da ação do Sindi Itamaraty. Bom, a gente de novo agradece demais todo o apoio que tem nos dado. A CSPB tem sido uma parceira assim, maravilhosa. Fundamental no sentido de fundamento mesmo. E assim, o combate ao assédio e à discriminação tem sido uma bandeira da nossa gestão. A gente teve excelentes oportunidades, inclusive internamente, com a abertura da mesa setorial, em que o primeiro tema, ela foi pedida justamente para tratar de combate ao assédio e à discriminação, e o primeiro tema já foi assédio e discriminação, e a gente está trabalhando aí numa reestruturação desse combate internamente, e tem sido muito frutífero. Eu acho que o Itamaraty está saindo muito à frente de praticamente toda a esplanada. Pelas notícias que a gente tem, à frente de toda a esplanada, recebemos muitos cumprimentos por isso, e eu repasso também à administração que, se não quisesse ser parceira, também não ia acontecer nada, né? E esse congresso foi uma vontade nossa, um sonho nosso, que a gente está aí do dia que a gente começou, né? Exatamente. Foi do dia que a gente tomou posse, que a gente pensou, vamos sentar, o que a gente vai fazer? Ivana, o que a gente vai fazer na nossa gestão? E aí, a gente teve várias ideias, mas uma das principais, a Ivana falou assim, nós teremos um congresso internacional o ano que vem. Isso aí, gostei de ver. Vamos pensar, vamos trabalhar para isso. E a gente tem trabalhado diuturnamente. Eu não sei se vocês pensaram, eu acho que não, até porque não existia exatamente essa realidade, mas vocês acertaram, inclusive, com algo que é muito caro a esse governo. Esse governo nosso, eu falo, eu não sou governo, mas nós temos que assumir que e disputar esse governo. Nós temos que disputar essa fatia. Depois de muita discussão, inclusive, foi para isso que foi recriado o Conselhão da Presidência da República, foi para estabelecer a consigna do atual governo, que é desenvolvimento econômico com justiça social. Exato. E tendo como base para isso a combate às desigualdades. E combate à desigualdade quer dizer a discriminação, enfim, todas as formas. Então, até nisso vocês foram extremamente felizes. E eu estou achando que acho que o ministro Padilha copiou de vocês essa ideia.
para criar a consigna do governo. Olha aí, tá vendo? Vamos cobrar royalties. Exatamente. Então eu aproveito agora a oportunidade para convidar a todos os nossos ouvintes e assistentes a se participar, quem estiver em Brasília ou puder vir a Brasília. O evento vai acontecer, a abertura no dia 13, aqui no Palácio do Itamaraty, no auditório Vladimir Murtinho. Às 18 horas? Às 18h30, 19h30, desculpa. Às 19h30. Não, é porque o evento começa às 18h30 com credenciamento. Exato. Então podem chegar às 18h30, chegar mais cedo. Já vamos estar prontos aqui recebendo todo mundo. Exatamente. E aí a mesa em si começa às 19h30. Isso. Né? Seguida de um coquetel. De um coquetel e tudo mais. E no dia 14 a gente terá um evento de dia todo no Hotel Royal Tulip. E haverá credenciamento também pela manhã, mas haverá evento durante todo o dia. E são vários painéis muito interessantes com pessoas extremamente capacitadas para falar dos temas. Nas nossas redes sociais, no nosso site, tem todas as informações. Então se inscreva e espero todos lá, né, presidente? Porque eu acho que vai ser uma oportunidade histórica. Vai ser histórico. Nós vamos ter uma carta ao final, né? Exatamente. Uma carta de intenções, a ideia é essa, até para que a gente possa efetivamente materializar, para usar um termo que a gente já falou aqui hoje, materializar as nossas intenções. Então, a ideia é que a gente saia de lá... E para compartilhar exatamente, de forma mais efetiva o resultado dos debates. Exatamente. Essa é a nossa visão. Exato. Então, mais uma vez, agradeço ao presidente João Domingos, que em seu dia a dia completamente lotado, caótico conseguiu uma horinha aqui para conversar com a gente. Foi muito bom. Espero poder recebê-lo mais vezes aqui no nosso Sindicast. Da próxima vez a gente fala já do outro tema. Fala de outro tema. Temas não faltarão, com certeza. Não faltam, aliás. Eu quero agradecer muito ao Sindicato Itamaraty. O Sindicato Itamaraty, eu gosto de dizer que é um dos nossos sindicatos grife. A CSPB fala, tem o Sindicato Itamaraty, olha aqui. Você não tem. Então, agradecer muito, dizer que a CSPB está sempre à disposição, com todo o seu corpo diretivo, todo o seu corpo técnico, que é muito acanhado hoje em função da enorme crise, porque passou todo o movimento sindical brasileiro nos últimos 6 anos, mas essa crise acho que bateu mais forte na CSPB, que é uma entidade tão grande, ela é do tamanho do Brasil, nós temos 40 federações, mais de 1.800 sindicatos vinculados, nós temos uma estrutura nacional com sedes, com veículos, no Brasil inteiro, então o barco foi grande. Mas, só para encerrar, eu costumo dizer que a CSPB foi um dos maiores exemplos da crise, mas ela faz questão de ser o maior exemplo da superação. Também. Isso mesmo. E é o que nós estamos fazendo nesse momento, e é assim. Muito obrigado e estamos sempre à disposição. Viu? Obrigada, presidente João Domingos, obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, até bom dia, boa tarde, boa noite, final de semana, vai saber, né? Para quem estiver tomando um cafezinho, um vinho ou uma cerveja em qualquer lugar. Exatamente. E até a próxima. Até a próxima.